Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje, gente, eu vou trabalhar com vocês artigo de opinião. Lembrando, gente, que essa é uma aula de exercícios, tá? Então a gente já viu anteriormente, por exemplo, fotoreportagem, a parte de sintaxe, período simples, período composto e agora a gente vai ver então artigo de opinião. Se você tem dúvidas sobre o artigo de opinião, não sabe o que é um artigo de opinião, volte aqui que no canal da SAI, a gente tem outros vídeos da explicação de como é um artigo de opinião. Então não esqueçam, ficou com dúvida, volta lá. E também, gente, é importantíssimo que vocês façam, então, todos os exercícios. Se eu proponho os exercícios para vocês não perderem essa prática nesse período que a gente está passando, é importantíssimo que vocês façam, então, em casa, primeiramente, esses exercícios. Então, vamos aos que eu passei na última aula. Primeiro, quais as características de um artigo de opinião? Vamos lá, então. Gente, se eu estou falando de artigo de opinião, eu estou falando, gente, de um gênero, né? O gênero é esse. Agora, se eu estou falando da tipologia, é a tipologia argumentativa. Vai lembrar, gente, que gênero textual é o nome que o texto recebe. Agora, tipologia, a gente tem algumas na língua portuguesa. Argumentação, narração, injunção, descrição e exposição. Ou seja, são alguns, né, eles são limitados, diferente do gênero. O gênero textual, gente, ele é o nome que o texto recebe. Então, eu tenho N gêneros textuais na língua portuguesa. Então, por exemplo, a crônica, ela é da tipologia narração. Porém, gente, o gênero dela é crônica. Então, tomem cuidado para não misturarem as coisas. Gênero é o nome que ele recebe. Tipologia, então, é como esse texto se comporta. E, gente, se eu estou falando de opinião, eu tenho que ter argumentos. E argumentos, gente, eu não posso pegar na base do achismo, tá? Eu tenho que estruturar a minha opinião. Uma forma que é boa para a gente utilizar são dados. Então, dados científicos, vamos supor que a gente achou uma pesquisa que fala sobre o assunto do meu artigo de opinião. Então, eu posso utilizar os dados que eu tenho ali para fortalecer, ou seja, pode ser um argumento meu. Da mesma forma que eu posso utilizar outras áreas do conhecimento. Por exemplo, se eu tenho que falar sobre a questão do trabalho, eu posso utilizar como o trabalho foi sendo modificado na vida do homem. Posso falar do trabalho escravo, trabalho servil, até chegar no trabalho assalariado. Então, seria uma forma de eu ir para outra área de conhecimento e trazer, então, argumentos para sustentar isso. Lembrando, gente, assim como eu falei lá anteriormente na fotoreportagem, aqui no artigo de opinião eu preciso ter muito conhecimento de mundo. Então não basta eu ficar na base do achismo. Eu tenho que ter plena convicção, certeza do que eu estou falando. Então meus argumentos, gente, são importantíssimos. E eu tenho então um ponto de vista. Então, gente, ali eu não estou falando, por exemplo, se eu pego num jornal e tem o artigo de opinião de um determinado jornalista. Aquilo não quer dizer que seja a opinião do jornal como um todo. Então, gente, é importante que eu saiba fazer essa distinção. É a opinião daquela pessoa que escreveu o texto. Também, gente, existem N opiniões, são opiniões diferentes. Não quer dizer que exista uma opinião certa e uma errada ou vice-versa. São opiniões, gente, são coisas diferentes. Então, o que importa é eu saber estruturar e não ficar na base do achismo. Então, vamos lá. Característica de um artigo de opinião é qual? Costuma estar presente em jornais e revistas, usando uma linguagem simples e textos curtos.
além de apresentar o posicionamento, opinião, de alguém sobre um fato polêmico. Ou seja, gente, eu tenho que trazer algo que está acontecendo agora. Então, eu não posso utilizar o artigo de opinião para falar sobre coisas anteriores, porque daí eu preciso de um estudo mais aprofundado muitas vezes. Então, tenho que me limitar a algo que está acontecendo agora. Por exemplo, poderia ser um artigo de opinião, já que é o tema do momento, a alta contaminação do coronavírus, se é a culpa das pessoas ou das autoridades. Seria um artigo de opinião, porque eu teria que defender se é das autoridades a culpa ou se é, então, da população. Segundo, um artigo de opinião é escrito em verso, prosa ou então textos que abordem esse assunto. Gente, uma coisa que é importante, que a gente tem que fazer essa distinção, é de prosa e verso. O que acontece? Muitos de vocês associam prosa à conversa. É trocar uma prosa e não sei o que lá. Mas, gente, ó, vamos supor que aqui é uma folha, né? Vocês estão vendo como eu mando bem no desenho. E aqui é outra folha. Aqui, gente, eu vou ter um texto escrito em prosa. E aqui eu vou ter um texto escrito em verso. Por que eu fiz o desenho da folha, gente? Porque o texto escrito em prosa, ele vai ocupar toda a linha, tá? Ou seja, o texto em prosa, ele é escrito em parágrafos. Então, gente, guardem essa informação. Aqui eu tenho parágrafos. Textos em verso, gente, não vai ocupar toda a linha. Eu posso fazer bem no centro dela, ou eu posso fazer grudado aqui com a margem esquerda, eu posso fazer grudado com a margem direita, é uma escolha do poeta. Agora, gente, texto em versos, ele é escrito em versos, e o conjunto de versos é o que nós vamos chamar de estrofe, tá? Lembrando lá, gente, conjunto de 3 versos, ou seja, uma estrofe que tem 3 versos, eu chamo de terceto. Agora, se eu tenho um conjunto de versos que formam uma estrofe sendo 4, eu vou chamar de quarteto. Agora, gente, artigo de opinião, ele vai ser em prosa ou em verso? Obviamente, gente, ele vai ser em prosa. Por quê, gente? Em verso, aqui eu tenho um texto literário. Agora, prosa, gente, eu não preciso necessariamente ter um texto literário. Tanto que grande parte dos textos produzidos por nós, seres humanos, eles se enquadram na prosa. Terceiro exercício. O gênero textual, artigo de opinião. Letra A, é explicativo? B, defende uma ideia com argumentos? Ou C, apresenta uma teoria? Gente, primeiro, se ele é explicativo, ele entra como um texto informativo. Então, já não é um artigo de opinião. Aqui, gente, poderia ser uma reportagem, uma notícia? Poderia. Agora, ele realmente defende uma ideia com argumentos? Sim, gente, é justamente essa a ideia, então, de um artigo de opinião, que a gente pode chamar de texto argumentativo também. Agora, diz que apresenta uma teoria. Se eu tenho uma teoria, gente, eu vou fazer uma exposição, então, dessa informação. Ou seja, são coisas distintas, tá? Se eu estou utilizando, então, a exposição, somente eu estou apresentando uma teoria que eu não tenho comprovação, não pode ser um artigo de opinião. Tranquilo, gente? Encerramos aqui, então, a parte de artigo de opinião. Por quê? Na próxima aula, a gente vai ver figuras de linguagem. Então, a primeira, o que são figuras de linguagem? Respondam lá. Segunda, escreva as características da elipse. Gente, elipse é uma das figuras de linguagem, tá? Tomem cuidado com isso. Terceira, eu comi banana e maçã e jaca e uva e melão. E depois me senti mal. Encontramos na oração acima um exemplo de, ou seja, tem uma figura de linguagem que está acontecendo aqui nesse período. É um pleonasmo, uma elipse ou um polissíndeto. Gente,
Aqui, então, a gente tem várias figuras de linguagem. Eu sei que são várias e várias que a gente tem na língua portuguesa. Mas não esqueçam, gente, que é importantíssimo que vocês se preparem, assistam a aula anterior sobre esse conteúdo, não esqueçam disso. Gente, qualquer dúvida, voltem lá, assistam. Não esqueçam, é importantíssimo que vocês pratiquem. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!